Cada país tem que prezar por aquilo que for mais importante para o seu povo. Então, os Estados Unidos eles têm um poder econômico muito maior do que o resto das pessoas. E por que eles têm esse poder econômico? Porque tem políticas econômicas que foram muito positivas, que fizeram uma geração de riqueza gigantesca nos Estados Unidos. Ô, Renata, oi. Então você acha que faz parte do jogo do capitalismo esse poderio econômico dos Estados Unidos de forma avassaladora para cima de outras nações, onde ele consegue hoje abastecer o seu país, deixando outros países desabastecidos? Eu acho que a gente tem que pensar, primeiro sim, acho que faz parte do jogo sim, e acho que isso é importante da gente pontuar de que os Estados Unidos estão passando por uma das piores crises em relação a outros países, então eles têm um número de mortos já bastante alto, um número de infectados bastante alto, o epicentro em Nova York é seríssimo, muito grave, até mesmo é importante de ver a cooperação do governador de Nova York, que é um democrata, que tem inclusive está fazendo acenos ao Trump no sentido de que ele está comandando isso de uma maneira positiva, e ele tem que pensar no próprio povo. Então a gente que tem que lutar para ter mais insumos e ver qual é a possibilidade de repente baixar os impostos desse tipo de coisa, incentivar a produção desses insumos internamente, conversar com outros países que tenham produção de máscaras ou de que insumos para fazer máscaras, luvas, etc. Então a gente tem que ter esse esforço do livre mercado, de se conversar e de fazer esses negócios. Os Estados Unidos está protegendo a sua própria população, como o brasileiro deve fazer, como o Brasil deve fazer, como todos os outros países devem fazer também. Tiago, o governo dos Estados Unidos atuando de forma severa para garantir máscaras, respiradores e outros produtos para o mercado interno. Você acha que faz parte do jogo capitalista ou a gente está vendo aí agora uma desigualdade, algo que pode ser prejudicial para outros países? São várias as vertentes, Gotino, sobre as quais se pode se falar nesse momento. O que me causa grande tristeza é que no momento em que a humanidade é solidária, se o capitalismo é isso, o capitalismo ele gera riqueza do dinheiro, mas a miséria da humanidade. Eu discordo veementemente disso. Tudo bem, você pode até discordar disso, Renata. Eu discordo. O problema é que, veja só, se o capitalismo deixa na mão países irmãos, países amigos, não tá deixando se nós estamos lutando, é óbvio que deixaram, Renata. Olha, Renata, veja a situação. Só um minutinho, vamos dividir aqui para que todos possam falar e a gente possa ouvir a todos. Renata, o que você não concorda? Bom, eu não concordo primeiro em relação ao que se o capitalismo é isso que está deixando as pessoas na mão ou que isso não é uma questão de humanidade. Então, o capitalismo ele funciona da seguinte maneira: a gente tem as estruturas de capitais funcionando e se não fosse pelos Estados Unidos, muitas dessas estruturas não funcionariam e a gente não teria para quem vender ou para quem exportar. Então, os Estados Unidos ele funciona, ele é uma potência mundial que agora, numa crise sanitária, ele está verificando os próprios interesses, porém, ele já anunciou medidas de estímulos monetários, inclusive beneficiando países como o Brasil. Então, são valores que estão vindo aqui em forma de dinheiro para ajudar o Brasil e o Brasil tem que se virar com isso, que é uma boa ajuda. Então, a gente está falando assim de uma questão inicial urgente, que é a questão da saúde. Então, os Estados Unidos estão pegando os respiradores, a gente tem uma situação nos Estados Unidos muito mais crítica do que a gente tem no Brasil nesse momento. E mesmo assim, os Estados Unidos estão fazendo a contribuição em relação aos estímulos monetários que estão vindo para países como é o caso do Brasil. E o capitalismo é muito importante pontuar aqui para o nosso espectador que é o único sistema possível que permitiu a retirada de pobres, da maioria da população da pobreza. Então, se você pega 1960, onde a gente tinha uma população de 3,5 bilhões de pessoas, a gente tinha aproximadamente 40% da população vivendo em extrema pobreza. Apesar da gente ter tido um crescimento de 147% até agora, nesse período, a população hoje vivendo em extrema pobreza é de 8%. E isso, o que aconteceu? Por que isso foi possível? Por causa do capitalismo, das iniciativas de livre mercado, do livre comércio, da globalização. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, no Brasil agora, se a gente precisasse de mais respiradores, de mais máscaras, de mais luvas, e a Argentina estivesse precisando, será que a gente estaria fornecendo para eles e deixando o nosso próprio povo morrer? Então, é uma situação bastante complexa, Gotino. Tiago? Evidentemente, o capitalismo é a solução depois da queda de todas as ideias e utopias que existiam. Evidentemente. O ponto que coloquei antes, é bom que não se subverta a ideia colocada aqui, é muito simples.
A Renata colocou, e a Renata sempre tem esse viés econômico, acho muito interessante e importantíssimo, é o seguinte: vejam só, os Estados Unidos enviaram dinheiro, está depositando o dinheiro ou a promessa de depositar o dinheiro na nossa conta. Mas é o cadáver com dinheiro no bolso. O grande problema agora é de saúde. É claro que a economia deve sobreviver, a economia também está na UTI. Vejam que figura interessante, a economia precisa do respirador. A economia precisa das máscaras para não se contaminar de forma definitiva. Agora, não é o dinheiro enviado pelos Estados Unidos, são os insumos. Esse é o grande ponto. Mas o dinheiro não é um pode trazer ataque insumos, ao né? capitalismo. O ponto é outro. Se o capitalismo dessa forma, sem o mínimo de humanidade, sem que nós estejamos juntos nessa briga, o fundamental é os Estados Unidos podem sim, porque eles são maiores do que os outros, estender a mão, mas Thiago, não estender a mão com o argento, com a prata. Mas, Thiago, é uma empresa americana que está, por exemplo, na Tailândia. Você obrigar ela a vender para o seu próprio país, você classifica isso como egoísmo? Para começar, ela está na Tailândia porque os impostos são menores e a mão de obra é muito mais barata. Então, vamos deixar as coisas... Esse país. São outras empresas em outros países também. Desculpa. Outras empresas em outros países também. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, ele não é bobo. Vamos nos lembrar da frase de Kissinger. Os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Prestarmos continência à bandeira americana, fomos traídos pelos Estados Unidos e estamos brigados com os chineses. Não, nada a ver, irmão. Eu acho que não tem, eu acho que a gente confunde algumas coisas aqui, Thiago, e eu sou contra esse discurso sentimentalista. Eu gosto mais do discurso racional. Eu acho que, como eu venho Renata, quando eu venho, então, Renata, eu vou falar de fatos e vou falar de números. São fatos. Isso não são fatos. A gente está falando de fatos. Conjecturas a respeito de humanidade. Eu estou falando que 2 mais 2 são 4. Os Estados Unidos ficou com os nossos insumos. Eu estou falando de insumos. matemática. Vamos lá, vamos chegar lá. Então, assim, quando a gente fala muito de humanidade, quando a gente fala muito de os interesses, etc., a gente para de perceber o que está acontecendo do ponto de vista racional e lógico. Então, os Estados Unidos estão no momento agora de que eles estão numa situação muito mais difícil do que os países, do ponto de vista de saúde, claro, numa situação muito mais difícil e delicada do que os países da América Latina ou outros países da Europa, excluindo-se a Itália e a Espanha, eles estão numa situação muito difícil, então eles estão precisando dos insumos, estão precisando das máscaras, dos respiradores, etc. Mas eles estão mandando dinheiro, enviando soluções através de dinheiro para esses países. E esses países têm condições de fazer produção, dinheiro quer dizer produção, desde que seja bem empregado, para os insumos, para as máscaras, etc. Então, quando a gente fala que tem empresas lá na Tailândia que só estão lá porque tem mão de obra mais barata ou que isso tem isenção fiscal, é claro que isso faz parte do jogo e economicamente é importante para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele gera muitos empregos na Tailândia, ele gera a riqueza. Então, essa construção de riqueza, eu não estou falando apenas dos Estados Unidos, mas de forma geral o capitalismo. Então, a gente misturar o que é racionalidade com falta de humanidade, etc., a gente acaba perdendo um pouco do ponto principal aqui, que é a racionalidade do que ser feito em épocas de crise. Então, a gente está numa crise sanitária muito séria. Os Estados Unidos estão passando por um momento ainda mais difícil do que os outros países e eles têm a obrigação de fazer isso de uma maneira bem feita com a sua população. Então, eles não vão deixar a população morrer, não vão deixar a população ou diminuir o máximo possível o número de pessoas mortas, infectadas ou sem acesso a esse tipo de tratamento, seja isso por causa dos respiradores, das máscaras, dos insumos, dos remédios, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles estão fazendo um esforço conjunto com outros países, de novo, incluindo o Brasil, em dinheiro. E dinheiro significa produtividade, significa produção, significa compra de insumos. Então, falar que os Estados Unidos não está sendo humano nesse momento, ele deveria ser humano com ele próprio, que não é apenas ele como ente, como governo, mas com a sua população. São quase 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos. A gente tem um fator de risco seríssimo nos Estados Unidos, que é um número alto de pessoas
com obesidade. Então, tudo isso lá faz com que as pessoas estejam numa situação de vulnerabilidade. Não é porque os Estados Unidos é rico que não tenham pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, isso não significa que o Brasil tenha que ficar parado esperando ajuda de que não conseguiu comprar determinadas coisas de fora. Ele pode fazer esforços conjuntos com outros países para produção de máscaras, de luvas, etc. Então, isso tudo faz parte do jogo e quem pensar melhor, quem tiver a melhor estratégia racional, é que vai ganhar essa briga. Tiago? O problema é exatamente o termo jogo que é usado. Nós não estamos num jogo mais. Nós estamos num jogo contra uma coisa que é invisível, que é o vírus. Evidentemente que a Renata, dentro do viés econômico, está certíssima. Primeiro puxando para a racionalidade e para a questão numérica. O grande drama que nós vivemos no Brasil é o seguinte, é a questão política, mas não política de presidentes, não é nada disso, mas da capacidade do Estado se organizar, porque nós não temos o ato de guerra que os Estados Unidos têm. E aí é importante conhecimento histórico. Os Estados Unidos da América, Inglaterra, Alemanha, eles têm como característica 2 grandes guerras mundiais nas suas costas, aonde se tem uma inversão de indústria para que essas indústrias façam insumos, criem, produzam insumos em período de guerra. Os Estados Unidos têm capacidade de, com o seu dinheiro, girar essas indústrias, para que essas indústrias passem, por exemplo, a fazer respiradores, o que estão fazendo as grandes empresas automobilísticas. Nós aqui não temos essa capacidade, nós não temos o ato de guerra. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho que é um ato presidencial americano depois aprovado pelo Congresso. Então, o dinheiro pode vir até para cá, mas o dinheiro vem para cá fundamentalmente para a manutenção da economia, graças a um sistema capitalista globalizado com o qual eu concordo plenamente. O grande problema que nós temos aqui é nós não somos capazes de criar tecnologia. E da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, nós fomos desde o início uma colônia de exploração. Depois, dentro do sistema capitalista, nós nos tornamos o quê? Um fundamental e elementar produtor de commodities. Vamos chamar produção de commodities, para ficar mais claro. O nosso problema é, nós não fizemos a virada de chave do elementar, educação e saúde. Esse ponto, creio que a Renata concorde comigo, que é fundamental para um país, saúde e educação, mas também não investimos em tecnologia. Nós somos um país que fundamentalmente vive da exportação e importação daquilo que dá na terra. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Agora, isso já estava previsto em Peru Vaz de Caminha, em sua famosa Carta ao Rei. Uma coisa importante de ser pontuada na sua fala, Tiago, quando a gente fala de que não existe tecnologia ou não existe investimento... Eu digo a tecnologia de ponta, Renata. Sim, não, mas você tem razão quando você fala que não existe investimento nessa área ou não da maneira como deveria ser em ciência, etc. Mas qual é o ponto principal? Não são essas áreas específicas que tem problema. A gente tem um problema no Brasil de forma geral por conta da falta de liberdade econômica. Então, esse ponto é muito importante da gente mudar, porque assim, não, como você falou, o problema ele é generalizado de vários governos atrás que nunca tomaram a ponta, nunca tomaram a iniciativa de abrir o país de uma maneira mais globalizada. Então, a gente é um país hoje extremamente fechado, com altos impostos, com uma dificuldade imensa de empreender, com uma legislação trabalhista extremamente engessada, que não existe em nenhum país desenvolvido do mundo. Então, são várias... A gente teve uma guinada a esses tipos de fechamento da economia nos últimos 15 ou 20 anos, mais ainda do que a gente tinha tido. Um número absurdo de estatais, uma máquina pública inchada, gastos públicos exagerados. Então, tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque esse combo ruim, ele não permitiu que a gente investisse nas coisas que deveriam, em que a gente tivesse um ambiente econômico favorável para que os empresários viessem aqui, empresários brasileiros ou de fora, e investissem em tecnologia e nas coisas que importam. Tiago, você conclua, por favor, para a gente poder mudar o tema aqui no nosso grande debate. Renata, o meu ponto aqui, eu concordo, você é uma liberal clássica, fundamentalmente é o seguinte, nós não temos a menor dúvida que temos esse problema estrutural de investimentos de longos anos. Então, nós temos um problema aí que não me parece que, nesse momento, sem educação de conscientização
e sem que nós tenhamos estruturas elementares, nós possamos passar para um mercado absolutamente livre. O Estado, eu acredito, como você, é inchado, cheio de privilégios, cheio de excessos, bilhões e bilhões e bilhões de reais são gastos com bobagem no país. Agora, precisamos ainda de Estado e de um Estado que dê o elementar. O Paulo Guedes mesmo hoje acha isso. A Renata quer concluir, por favor, Renata? Claro, Renata. Vamos lá, eu acho que é importante a gente pontuar a diferença de Estado mínimo e Estado inexistente. Então, o liberal, principalmente o minarquista, que é no meu caso, ele acredita num Estado mínimo que vá justamente nas áreas de educação, de saúde e de segurança, que são as áreas elementares. Nós concordamos com isso. Hoje, o Brasil, ele investe basicamente em educação superior e não na educação básica, o que forma pessoas totalmente despreparadas para o mercado de trabalho e até mesmo para a questão do ensino superior. Então, assim, o liberalismo, ele não é um anti-Estado. Ele quer que o Estado seja eficiente e pequeno, com menores intervenções. Então, se a gente olhar a questão empírica dos dados que a gente tem hoje, países mais livres economicamente, e aí eu poderia citar vários, mas você tem aí Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estônia, os Estados Unidos hoje é o 12º, mas assim, você tem países assim, digamos, os 30 primeiros países mais livres do mundo, eles têm um IDH maior, eles têm um acesso à educação maior, eles têm uma expectativa de vida maior, eles têm uma renda per capita maior. E isso é uma questão apenas de dados. Então, a gente falar aqui de que o Estado não deve atuar, não é essa a questão. O Estado deve atuar naquelas áreas específicas. Porém, o Brasil perdeu muitos anos. Hoje a gente é no ranking de liberdade econômica, a posição 144, subimos 6 posições porque a gente estava na 150 justamente por isso. A gente está atrás de países como o Paquistão, como Afeganistão, vários países da África. Oi, Gotino. Não, conclua, por favor, que eu preciso mudar o tema aqui, senão não vai dar tempo da gente mudar o próximo tema. Não, tudo bem. A única coisa que eu queria pontuar em relação a isso é que é o seguinte, a questão da liberdade econômica, ela é muito importante de ser pontuada nesse momento, porque querem fazer um esforço contrário de reduzir ainda mais as liberdades econômicas e não o que a gente precisa. Isso não pode acontecer mesmo. Tiago, deixa eu mudar o tema, senão a gente vai ficar nesse mesmo assunto